Gente, olha, a agência de risco Moody's revisou para cima a estimativa de crescimento da economia brasileira para esse ano. A projeção de uma alta de 2% para 2,1% é a que temos agora pela agência. E essa é uma notícia que já está em destaque também no site da CNN Brasil. A diversificação, gente, das exportações brasileiras contribuiu para a melhora nas expectativas. A agência destaca a venda para o mercado chinês como um importante motor da economia. Para o ano que vem, a Moody's afirma que o país vai crescer 2%, mas nesse mesmo patamar estimado aí para 2027 também. Essa projeção continua igual à do relatório anterior. Então, portanto, sobre essa projeção aí da Moody's, a gente vai conversar agora com a professora de Economia do INSPER, a Juliana Inhas, que já está aqui com a gente. Juliana, muito bom dia, minha querida, para você. Bem-vinda sempre aqui na nossa programação. Bom dia, Débora, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Tudo ótimo. Juliana, vamos lá. O que explica essa revisão, né, para cima? Qual que é o peso, inclusive, do cenário externo, especialmente nesse momento em que a gente tem um tarifaço ainda e negociações em andamento, que lá atrás trouxe muito temor do quanto que isso iria impactar a nossa economia, né, pela questão da balança comercial. Em contrapartida, a gente também expandiu para outros mercados, inclusive exportações para a China. Seria aí onde a gente encontra essa justificativa para essa revisão da Moody's? Há realmente espaço para esse crescimento que eles estão vendo? Juliana, você acha que a agência está sendo mais otimista nesse momento? Bom dia novamente, querida. Querida, bom dia novamente. Acho que a Moody's, na verdade, ela traz uma revisão, primeiro, uma revisão marginal, né? A gente sai de 2 para 2,1, então é uma revisão relativamente pequena, né? Não é um grande avanço, ou não é uma grande modificação, mas fato é que existe aí uma percepção de que alguns eventos ou algumas coisas impactaram menos o Brasil do que poderiam impactar. O tarifaço tinha realmente jogado a projeção de crescimento econômico brasileira para essas agências lá para baixo. Existia uma percepção de que a gente realmente sofreria mais com o tarifaço. A situação, no final das contas, se desenhou aí um tanto diferente do que a gente projetava, né? A gente continuou vendendo para a economia americana, porque alguns produtos eles não conseguiriam realmente substituir facilmente. Por outro lado, a gente ganhou outros mercados, né? A gente viu um crescimento, né, das exportações brasileiras para outros mercados. E a gente também tem que lembrar que o fato da taxa de câmbio estar num patamar elevado tornou também o produto brasileiro, em alguns cenários, ainda bem barato, ainda que com tarifa, ainda que com adicionais, por conta dessas políticas mais protecionistas, a gente continuou tendo aí produtos bem competitivos. Então, de fato, o tarifaço ele gerou efeitos talvez bem menores do que aquilo que a gente imaginava, e isso faz essa revisão acontecer. Tem um outro lado também dessa história, que é o fato de que o governo fez estímulos à economia que também impulsionaram o cenário e também impulsionaram aí o consumo. Isso também é colocado para dentro da conta. Um dos elementos que a agência cita, inclusive, é a diversificação do crédito e o aumento do crédito para a pessoa física, que também impactou nesse cenário. Uhum. Eu estou até dando uma conferida aqui, o último Boletim Focus, a gente tem uma projeção para esse ano de PIB, pelo menos pelo olhar do câmbio, em 2,16%. A Fazenda, né, e inclusive a gente teve também aí o Boletim Macrofiscal, reduzindo a projeção do governo para 2,2% em 2025, enquanto a gente tem a Moody's agora marginalmente para cima, 2,1%. Primeiro, como ler essas revisões, decisões diferentes? O governo reduzindo um pouco, a Moody's aumentando um pouco, o mercado ainda está mais otimista, seria isso? A gente fala nesse momento, Juliana, e falta muito pouco, né, para a gente acabar isso em 2025, seriam ajustes finos ou tem alguma visão estrutural mais distinta sobre a economia brasileira que explique até, inclusive, essa dicotomia, enquanto a gente tem a agência indo um pouco para cima, governo federal para baixo, mas praticamente em linha, né? Entre um e outro, 2 em 1, 2,2%, estão mais alinhados do que, por exemplo, no Boletim Focus. Sem dúvida, né? O que acontece, Débora, nesse caso, é que o governo estava provavelmente mais otimista, né, Uhum. no começo do ano, então ele apostava num crescimento econômico maior. A agência, por sua vez, estava mais
pessimista, enxergava a situação. É como se a gente estivesse falando que o governo estava enxergando o copo meio cheio, a agência enxergando o copo meio vazio, né? Agora, essas projeções, claro, vão convergindo. A gente está aí no último trimestre, falta muito pouco para o ano acabar, né? Aparentemente, aí a gente vai enxergar um terceiro trimestre fraco, como aconteceu no segundo trimestre, e a atividade econômica com uma leve recuperação agora no final do ano, que já traz aí o seu efeito sazonal, né, dessa produção e do aumento do comércio no final do ano. Estava todo mundo realmente, as projeções diferem, né? E é interessante porque o governo realmente tinha um olhar mais otimista sobre a economia. O mercado aparentemente continua apostando, né, numa economia que vai crescer aí os seus engraçado, né? A gente está entre a projeção, o mercado fica entre a projeção da agência e a projeção do governo, então o mercado ele não tem esse otimismo tão acentuado como o governo teve ao longo do ano. Inclusive o mercado projetava em alguns momentos um crescimento bem diferente daquele do governo, né? Aparentemente o que vai acontecer é que a gente deve ficar realmente entre esse 2,1 e 2,2%, mas eu acho que o interessante é a gente entender o que esse valor mostra daqui para frente, né? E aí, quando a gente vê a projeção da agência de um Brasil crescendo 2% nos próximos 2 anos, isso para a gente realmente é um sinal de alerta e uma preocupação. Significa que o Brasil vai continuar crescendo pouco durante esse período que vai vir, né? Uhum. Isso é complicado para uma economia como a nossa, com bastante potencial, como nós sabemos que existe, é uma economia que vai ficar meio que andando de lado, né? Então, a gente não pode esperar aí por esses números grandes avanços, inclusive Uhum. em bem-estar, que é o que a gente gostaria de ver, então, nesses próximos anos. Você já antecipou até parte da minha pergunta aqui, Juliana. Aliás, recentemente aqui no Cine Money eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Prates Amudes e eu perguntava para ele sobre o que justificava o Brasil ter sempre essa situação de voos de galinha nessa atividade econômica, né? Porque às vezes a gente chega até na casa dos 3%, mas logo em seguida reduz e passa um tempo ali já estagnada, a sensação de passar que está estagnado. Ao mesmo tempo, alguns setores destacam mais, outros menos, e a gente não consegue destravar uma trajetória crescente de crescimento. O que impede ainda o Brasil? E dada agora essas projeções de praticamente uma manutenção, né, uma estabilidade nos 2 próximos anos, o que seria bastante coisa, o que explica a gente ter uma economia tão pujante, né, com um potencial tão gigantesco, mas a gente não conseguir travar um crescimento satisfatório e com a projeção, né, realmente contínua nesse atual cenário, né? Ou seja, e que não é um problema de agora, certo, Juliana? Perfeito. De fato, acho que a analogia, né, que se faz bastante ao crescimento econômico brasileiro, como o voo de uma galinha, é muito próxima realmente do que acontece aqui. A gente cresce pouco, né? Então os estímulos acontecem, a economia é impulsionada, ela consegue ter alguns picos de crescimento que são hoje bem limitados, né? São moderados, não são grandes estilões de crescimento, mas aí dali a pouco ela não sustenta esse crescimento. Esse cenário de não sustentação do crescimento, ele é muito explicado, primeiro, pelo fato de que nós não temos investimentos e a gente não tem uma perspectiva de crescimento econômico longo por conta de uma grande dificuldade de ganho de capacidade produtiva, né? A gente hoje investe pouco, o investimento frente ao PIB, ele é insatisfatório para conseguir sustentar uma taxa de crescimento muito elevada, ainda que hoje a gente consiga crescer. A gente cresce hoje basicamente com aumento de mão de obra, né? A gente, tanto que tem uma taxa de desemprego numa mínima histórica. Então, a gente hoje cresce trazendo mão de obra para dentro da economia, o que, por um lado, traz um efeito muito positivo, é mais renda, mais pessoas participando do mercado consumidor, mas com uma produtividade muito baixa. Então, é um salário baixo, é uma participação nesse mercado consumidor que é muito restrita, né? Então, isso tem impedido realmente do Brasil conseguir sustentar
uma taxa de crescimento muito elevada. Junta-se a isso, é claro, toda a fragilidade fiscal que o Brasil tem apresentado, que não está nesse ano de 2025. A gente está falando de um período aí longo, talvez mais de uma década, de uma fragilidade fiscal que se intensificou muito. E isso fez com que a gente tivesse mais riscos, que a gente afugentasse, né, jogasse para fora mais investimentos, mais perspectivas de crescimento. Então, enquanto a gente não conseguir resolver esse problema fiscal, virar essa chave e pensar ao longo do tempo, pensar a longo prazo, num aumento de produtividade, num crescimento econômico baseado realmente em uma produção mais sólida, maior, a gente vai, infelizmente, continuar vendo esses episódios de uma prosperidade que é breve. Uhum, Né? A gente está sempre esperando o futuro, né, Débora? A uhum, gente vai é. continuar, infelizmente, sem uma agenda de crescimento, olhando para um futuro que nunca chega. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, falar também sobre questão de inflação, porque o boletim macrofiscal está prevendo uma desaceleração de inflação para 4,6% ano que vem. Se essa rota se confirmar realmente, o que isso pode já nos trazer de recado em relação à Selic? Na tua visão agora, a gente tem o boletim macrofiscal sendo um pouco mais conservador, porque nesse último boletim Focus essa semana, para o ano que vem a gente tinha a projeção de inflação em 4,20%. E o boletim macroeconômico fiscal em 4,6%. Ou seja, realmente justificando essa trajetória de juros mais elevada por mais tempo do Banco Central, Juliana, estaria, né, o boletim macrofiscal sendo um pouco mais conservador até mesmo do que a visão do mercado? Eu acho que o boletim macro, quando ele traz essa projeção de 4,6, ele deixa muito claro que ele entende pressões que existem dentro da economia que talvez não consigam ser facilmente contornadas pela política monetária, né? A gente já tem visto, inclusive, uma política monetária, infelizmente, um pouco menos potente, dado que hoje nós temos, né, uma taxa de juros aí em 15% e uma inflação ainda bem resistente, né? Isso muito explicado também pela própria pressão, né? Pela própria pressão do setor de serviços dentro desse indicador de inflação, né? Além de, claro, uma taxa de câmbio elevada, que também pressiona custo de importados, preço de importados e se reflete em aumento de preço no geral. O boletim está sendo realmente mais conservador. Acho que a questão é que talvez o sinal que ele esteja dando para a gente é de uma inflação mais alta, porque talvez a Fazenda esteja tem uma percepção muito clara de que ano que vem é um ano em que a pasta ou a agenda fiscal ela progride pouco. É um ano eleitoral, não há governo que queira fazer grandes cortes de gastos e grandes ajustes num momento onde ele precisa, provavelmente, né, fazer a reeleição. Então, acho que a Fazenda está deixando muito claro um tom aí de uma eventual política econômica para 2026. É uma política econômica que não vai conseguir cortar gasto, então ela vai permanecer eventualmente expansionista, pressionando custos. E aí, a consequência direta, como você muito bem já antecipou, é uma taxa de juros elevada, né? A gente tem aí, claro, no radar uma perspectiva de quedas da taxa Selic, porque a inflação tem se mostrado aí, tem apresentado uma queda, ela tem convergido, né, para esse teto da meta, que já seria um avanço, né, dentro do cenário da economia brasileira, que já está há meses, né, fora desse teto da meta, mas fato é que essa persistência deve estar indicando aí uma taxa de juros que talvez não chegue aí em um dígito, né, no prazo que antes se estabelecia. Ninguém tinha clara percepção que em 2026 essa taxa de juros cairia aí para menos de 12,5, mas a gente já tinha no radar, aí muitos analistas olhavam para 2027 com um otimismo maior frente à taxa de juros. Talvez a gente esteja vendo nesse número aí uma possível frustração dessas expectativas. Perfeito, Juliana, quero muito agradecer, sempre ótimas colocações. Conversamos aqui com a professora de Economia do INSPER, a Juliana Inhas. Muito obrigada, minha querida, um ótimo final de semana para você e até a próxima. Muito obrigada, querida. Um ótimo dia a Até todos mais. nós.